Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a essa série de resolução de questões tipo USMLE, em que eu resolvo questões que eu mesmo escrevi parecidas com o que seria de se esperar do USMLE e outras provas parecidas médicas, principalmente abordando alguns detalhes que eles gostam de cobrar. E eu tenho a minha série original em que eu resolvo as questões em inglês e essa em que eu dou uma ênfase um pouco maior na parte do inglês médico. Então, nós temos aqui, question 4, a 26-year-old female patient, uma paciente feminina, mulher de 26 anos, comes to the consultation with a complaint of itchy blisters on her knees and elbows for the past 3 months. Então, a gente tem uma paciente mulher jovem que vem à consulta com uma queixa de vesículas pruríticas, vesículas que coçam nos joelhos e nos cotovelos pelos últimos 3 meses. She has no known allergies. Ela não tem nenhuma alergia conhecida. She used to have chronic diarrhea in her adolescence. Ela costumava ter diarreia crônica na adolescência, which improved on its own after she started a restrictive diet in preparation for sports competition, que melhorou sozinha depois que ela começou uma dieta restritiva em preparação para uma competição esportiva. She then decided to keep the diet and has only recently abandoned it while traveling abroad last year. Aí ela decidiu manter a dieta e só abandonou essa dieta restritiva ano passado, quando ela estava viajando no exterior. Physical examination shows small blisters on extensor surfaces interspersed with erosions, likely from scratching. Então, o exame físico mostrou pequenas vesículazinhas em superfícies extensoras, espaçadas, intercaladas por erosões, provavelmente de coçar. Which of the following will likely lead to the most definitive improvement for her skin lesions? Qual dos seguintes vai levar provavelmente a melhora mais definitiva das lesões de pele dela? Cuidado com essas palavras em alguns enunciados de questão quando ele vai pedir. No Brasil, pelo menos, a maior parte das nossas provas de múltipla alternativa costumam ter 5, A, B, C, D, E, ou às vezes até 4, A, B, C, D. O USMLE, por exemplo, acho que eles podem ter até 23 alternativas por questão, eu não lembro qual é o número exato. Mas o fato é, nem sempre vão ser só 5. Essas provas médicas, às vezes, têm várias alternativas, então você vai ter que caçar o que está lá no meio, e eles adoram fazer esse tipo de enunciado, assim, qual dos seguintes tem mais chance de levar a melhora mais definitiva? Então, quer dizer, aqui nós já temos 2 pontos. Pode ser que muitos desses tratamentos aqui promovessem uma melhora, mas a gente não quer só aquele que promove uma melhora. Aqui a gente quer algum que promova uma melhora definitiva, não vai ser uma melhora temporária, e a gente quer aquele que tenha uma chance alta de promover uma melhora definitiva. Então aqui, qual tem mais chances de promover uma melhora mais definitiva? A melhora mais definitiva. Então nós temos aqui topical prednisone anti-remission. Bom, tem aquela piada na dermatologia, ou melhor, aquela piada da dermatologia, né, que se o paciente está com corticoide, tira o corticoide. Se o paciente não está com corticoide, dá corticoide. Isso não é aconselhamento médico, isso é uma piada. E isso, de modo geral, não é aconselhamento médico, isso é uma resolução de questão. Então, claro que a gente tem que ter as alternativas aqui, corticoide tópico e corticoide oral. Então, aqui também é B, oral prednisone anti-remission, até a remissão. C, intravenous immunoglobulin, imunoglobulina intravenosa. D, antihistamine use as needed, uso de antihistamínico conforme necessário. E, cease gluten consumption. E, interromper o consumo de glúten. F, restrict sugar consumption. F, restringir o consumo de açúcar. G, restart the exact previous diet. Recomeçar a exata dieta que ela estava usando antes, a exata dieta anterior. H, long-term dapsone use. H,
uso prolongado de dapsona. Então aqui nós temos uma paciente jovem que está apresentando pequenas vesículas em superfícies extensoras e que tem uma história de diarreia. E aí, assim, o que vai matar a questão, o que vai dar o diagnóstico para a gente é justamente essa história de diarreia que melhorou com dieta. Porque lesões bolhosas poderiam ser diversas coisas. Isso poderia, por exemplo, ser alérgico, isso poderia partir de uma gama de diagnósticos possíveis. Agora, lesões bolhosas, pruríticas, que surgiram acompanhadas ou na presença de um quadro de diarreia, e essa diarreia tem associação com a alimentação, isso faz a gente pensar em doença celíaca, celiac sprue, e em inglês existe celiac disease, é uma possibilidade, mas eles costumam falar mais celiac sprue do que celiac disease. É mais ou menos como, por exemplo, cesárea, que é chamada de C-section e nem tanto de cesarean surgery. Existe, mas o uso C-section é até mais consagrado. Assim como aqui, celiac sprue é até mais comum do que celiac disease. Então a gente tem um caso de diarreia que melhorou quando ela assumiu uma dieta restritiva e voltou a piorar quando ela saiu da dieta. Bom, isso está sugerindo ou algum tipo de alergia alimentar, alguma coisa assim, intolerância a algum nutriente, algum componente da alimentação dela, ou, por exemplo, doença celíaca. Agora, poderia possivelmente ser qualquer um desses. No entanto, no momento que fala que tinha vesículas pruríticas em superfícies extensoras, aí a gente tem uma manifestação dermatológica. E alergias alimentares ou intolerâncias não têm uma ligação assim tão clara, tão clássica quanto doença celíaca. Doença celíaca, celiac sprue, tem uma manifestação dermatológica que é a dermatite herpetiforme, dermatitis herpetiformis. Herpetiformis, herpes forme em formato de herpes. Então a gente vai ter pequenas vesículas em superfícies extensoras, vesículazinhas, não são bolhas grandes. Então, assim, vesículazinhas pruríticas, altamente pruríticas em superfícies extensoras, já passa pela cabeça, assim, poderia talvez, de repente, ser dermatite herpetiforme. Agora, na presença de doença celíaca, casou muito bem, assim, a gente olha, vesículas pruríticas com diarreia influenciada pela alimentação, isso é dermatite herpetiforme na presença de doença celíaca. Então, dermatitis herpetiformis in the presence of celiac sprue. E a dermatite herpetiforme tem exatamente o mesmo mecanismo, uma manifestação da doença celíaca. Porque na doença celíaca a gente tem imunoglobulinas contra autoantígenos como anti-transglutaminase, antitransglutaminase, por exemplo, e quando essas imunoglobulinas se depositam na mucosa intestinal, na mucosa duodenal, in the bowel mucosa, na mucosa do intestino delgado, a gente vai ter os problemas absortivos, a gente vai ter as manifestações clássicas, como por exemplo, diarrhea, bloating, diarreia, estufamento. Ao passo que quando a gente tem a deposição um pouco menos comum, mas ainda assim clássica, desses autoanticorpos na pele, aí a gente apresenta a formação dessas vesículas e a dermatite herpetiforme. The deposition of these immunoglobulins on the skin causes dermatitis herpetiformis, whereas the typical deposition in the bowel mucosa will lead to the classical findings of celiac sprue. Então, a deposição na mucosa intestinal causa as manifestações mais clássicas e a deposição na pele de IgA causa justamente a dermatite herpetiforme. Mas a questão não é essa, claro, a questão é qual é o tratamento. Então aqui, se a gente está falando de dermatite herpetiforme no contexto de doença celíaca, que são causadas por imunoglobulinas contra o glúten, autoanticorpos, desenvolvidos na presença de glúten,
tira o glúten da alimentação, cesse o consumo de glúten e você vai cessar a produção de imunoglobulinas. Logo, sem glúten, sem anticorpos, sem deposição dos anticorpos, sem as manifestações intestinais e dermatológicas. Então, o tratamento mais definitivo e mais eficiente para a doença celíaca e para suas manifestações como dermatite herpetiforme vai ser, alternativa E, cease gluten consumption, cessar o consumo de glúten. A gente tem as alternativas A e B. É o que eu falei, é quase a piada da dermatologia, tem que ter corticoide em algum lugar aqui. Mas não é o tratamento convencional, basta parar o consumo de glúten e provavelmente vai melhorar, não há necessidade de fazer corticoide. C, imunoglobulina intravenosa, não existe nenhuma indicação para isso, não para doença celíaca. Talvez se a gente estivesse pensando em immunobullous disease, uma doença imunobolhosa, alguma coisa de etiologia autoimune mais grave, que não tem relação com o glúten ou com a parte digestiva. O D é antihistamine use as needed. Antihistamínicos são muito usados para diversas alergias, para diversas manifestações pluríticas, por exemplo, urticária. Mas o que a gente está vendo aqui não é uma placa, por exemplo, elevada eritematosa. O que a gente está vendo são múltiplas pequenas vesículas em formato de herpes, herpetiformes, e ainda por cima acompanhadas dos sintomas digestivos. Então, isso está falando para a gente muito a favor desse diagnóstico de doença celíaca. O E, a nossa alternativa correta, cease gluten consumption. O F, restrict sugar consumption, isso é, restringir o consumo de açúcar. Não, existem manifestações dermatológicas de diabetes, sim, sem dúvida, mas não manifestações pluríticas e vesiculosas em formato de bolha. Então, a gente não acreditaria nisso como sendo uma complicação de diabetes. O G, restart the exact previous diet, retomar exatamente a mesma dieta que ela estava fazendo antes. Isso não é necessário, não seria a melhor alternativa, porque primeiro a gente não sabe se ela tinha parado completamente o consumo de glúten. E segundo, ela estava fazendo uma dieta restritiva, não existe a necessidade de a gente retomar aquela dieta da forma como era, sendo que a gente sabe qual é o exato nutriente, qual é o exato componente da alimentação dela que está causando os problemas, o glúten. Então não existe por que retomar uma dieta que talvez estivesse até privando ela de outros nutrientes. E o H, aqui, H, Long Term Dapsone Use. E esse é, entre aspas, a pegadinha da questão mais confuso, talvez, porque Dapsona, pode sim ser usada para dermatites herpetiformes, para dermatite herpetiforme. É sim um dos tratamentos. Mas não seria a longo prazo, não seria um uso a longo prazo de Dapsona. Geralmente é usado mais inicialmente para trazer uma melhora inicial e não é o tratamento mais definitivo e que tem mais chances de melhora. Dapsona vai trazer melhora sim, mas o que vai trazer a melhora mais expressiva e mais definitiva é parar o consumo de glúten, interromper o consumo de glúten. Dapsona pode ser usada de um modo assim adjuvante, mas parando também o glúten, senão não vai ser tão eficiente. Então a nossa alternativa correta aqui é um caso de dermatitis herpetiformis, dermatite herpetiforme, e a nossa resposta correta aqui é E, cease gluten consumption. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Obrigado por decidir partilhar o seu tempo comigo. Eu já tenho algumas ideias para as próximas questões, então talvez volte aqui daqui a alguns dias ou semana que vem. Obrigado novamente por partilhar o seu tempo comigo e eu espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo.